Olá, galerinha boa do quarto ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, tá? Desde já, sintam-se todos abraçados, muita proteção e muita paz a todos. Hoje, o nosso componente curricular é ciências, ok? Olha o conteúdo que nós iremos trabalhar hoje: fungos e bactérias na decomposição. Neste slide aqui, vocês estão olhando ao lado duas imagens. A primeira imagem é a imagem dos fungos. A segunda imagem é a imagem das bactérias. Vamos falar um pouquinho sobre eles na decomposição, esses micro-organismos. Fungos e bactérias, os fungos e as bactérias estão presentes em todos os ambientes e são seres decompositores em um ecossistema. O processo de decomposição, criança, ele consiste em quebrar a matéria orgânica em nutrientes mais simples, que são os inorgânicos. Os organismos utilizam a matéria em decomposição como alimento e liberam os nutrientes para o ambiente, os quais serão aproveitados pelas plantas. Como assim, professora? Vou explicar. Os fungos e bactérias, eles se alimentam da matéria em decomposição. Depois, eles liberam esse alimento que eles levaram para dentro do seu organismo, liberam em forma de nutrientes para o solo, que é o ambiente. E depois, os quais as plantas, que são os produtores, fazem o reaproveitamento dos nutrientes. Por isso, fungos e bactérias são chamados de seres decompositores. A decomposição é um processo muito importante no ecossistema, porque ele permite que a matéria orgânica presente nos organismos ela seja transformada, criança, em componente mais simples, voltando a fazer parte do ambiente e podendo ser utilizada por outros seres vivos, nesse caso, os produtores, que são as plantas. Sem a existência dos decompositores, a vida na Terra seria impossível, pois a matéria-prima para a formação dos organismos acabaria sem a existência dos decompositores. Além dos decompositores serem muito importantes para a reciclagem, para reciclar os nutrientes, a manutenção e também para a manutenção da cadeia alimentar. A decomposição, ela evita que os seres mortos se acumulem no ambiente, certo? Todos os materiais capazes de sofrer uma decomposição, eles recebem o nome de biodegradáveis, que estão relacionados aos produtos que podem se renovar ou se decompor em um curto espaço, tá? Já os produtos que não sofrem o processo de decomposição, eles são chamados de não biodegradável. Em geral, eles são produzidos, esses produtos, industrialmente e são jogados na natureza, o que pode causar a morte de alguns animais. Então, por isso, os fungos e as bactérias são chamados de seres decompositores. Fungos e bactérias na decomposição, porque eles são seres decompositores e são muito importantes para a cadeia alimentar. Observe que já neste outro slide nós vamos falar um pouquinho sobre outro tipo de micro-organismo, os protozoários. E aqui nós temos uma imagem de um tipo de protozoários. Os protozoários, eles são micro-organismos heterótrofos. Eles habitam praticamente em todos os ambientes aquáticos e solos úmidos, sendo visto grande parte com auxílio de um microscópio, que é o aparelho microscópio. Existem protozoários que vivem junto de alguns animais
em associações, quer dizer, conjuntos, e que se beneficiam tanto dos animais quanto dos próprios protozoários em si. Isso ocorre como no intestino de alguns cupins, por exemplo, no qual os protozoários eles se alimentam e digerem a celulose. A celulose, criançada, é o principal alimento desses tipos de animais, que são chamados de protozoários. Os protozoários, que tem alguns protozoários também que são chamados de parasitas. Eles podem provocar doenças graves. Exemplo, a leishmaniose, a doença de Chagas e a malária. Existe também, gente, um grupo dos protozoários que são bem diversos. Há protozoários de diferentes formatos e tamanhos, como é o caso das amebas, do tripanossomos, entre outros tipos de protozoário. Criançada, esse assunto aqui é muito interessante. Aproveitem o nosso livro didático, façam a leitura novamente sobre esse assunto, sublinhe aquilo que vocês têm dúvida, que não entenderam. Levem as suas dúvidas para a sala virtual ou presencial. Tire a dúvida com sua professora. Leiam com bastante atenção os slides e realizem as tarefas, as atividades propostas, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.